Pelo 13º ano seguido, o Brasil foi o país onde mais pessoas trans foram assassinadas. Só em 2021 foram 140 casos. No programa de hoje, vamos conhecer a história de uma mulher trans que transforma esta realidade ajudando outras pessoas trans com empregabilidade e levando diversidade e inclusão às empresas. Nossa convidada de hoje é Maitê Schneider, da Transempregos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Maitê. Obrigada, Ju. Obrigada, Nando. Que bom estar aqui, estar com vocês aqui para a gente falar de qualquer assunto. Hoje nada é proibido, tudo é permitido para a gente esclarecer essas dúvidas e levar a informação, que acho que só assim que a gente vai construindo este mundo que seja de verdade para todo mundo, né? Isso aí. Está muito feliz de te receber também. Obrigada. Maitê, pode nos dizer quem é você? Ai, que difícil essa pergunta. É uma coisa que eu estou perguntando diariamente para mim mesma, né? Eu sou uma mulher que vou completar 51 anos agora em novembro, né? Eu nasci em Curitiba, moro há 6 anos aqui em São Paulo e sou uma pessoa que estou nessa eterna descoberta, né? Eu nasci, fui parida Alexandre, construí esse lugar de Maitê, né, através das referências que eu tinha do feminino na época que eu tinha da minha mãe, da minha irmã, da minha avó, enfim, da minha família que me compunha. E hoje eu fico olhando esse feminino e falo, acho que nem é mais Maitê. Então eu acho que eu já estou num outro lugar, que é tentando saber que lugar que é esse para além da Maitê que eu construí, né? Então eu acho que eu sou essa eterna, não só metamorfose ambulante, como diz Raul Seixas, mas também sou essa pessoa muito inquieta, né? Eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião, lua escorpião. Então estou toda hora tentando parir o ser humano que eu nasci para ser. Eu acho que ainda não pari totalmente a essência de quem eu sou, né? Não, essa tua força de viver chama muita atenção, né? Chamou a nossa atenção. A gente sempre comenta sobre essa tua característica diante de uma realidade que é tão dura. E a gente abriu com esses dados que são muito duros para poder também mostrar que quando a gente olha você, esse teu sorriso, ele está por trás uma trajetória que é uma trajetória de uma luta que mostra uma realidade de violência contra pessoas trans no Brasil, que é uma realidade que eu trouxe em alguns números, mas que a gente sabe que é uma realidade muito ampla, né? Então eu queria te ouvir em relação a essa visão tua, primeiro, sobre as condições das pessoas trans no país. A gente tem dados, né? Esses que você trouxe é um desses dados, que são os dados da morte, né? Que você trouxe dos últimos 13, mas é muito mais do que 13, é que 13 a gente começou a contagem, né? Ela é feita pela ANTRA, que é a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz essa contagem há 13 anos, mas quer dizer, e também pela Transgender Europe, né, que faz essa contabilidade também, fazendo essa contrapartida, analisando o resto do mundo, mas tem outros dados da comunidade trans, né? A comunidade trans, desde o começo, já é largada, a grande maioria, infelizmente, das suas famílias, né? Então são colocadas para fora das suas famílias, né? Não são nem convidadas a sair, né? Depois elas são ejetadas, não são nem evadidas do sistema educacional, né? Elas são literalmente ejetadas do sistema educacional por conta de bullying, de opressões, de piadinhas internas que você não aguenta, porque é todo dia esse tipo de situação. E daí, lógico, os números, né, e tem um dado que também é da ANTRA, esse dado, de que pessoas trans, a expectativa de vida é de 35 anos, se essa trans for branca, né, se essa trans, além de ser trans, ela for uma pessoa negra, diminui para 29 anos a expectativa de vida de uma pessoa trans negra, né? Então, quer dizer, sendo que o da população brasileira, além de estar crescendo, já passou aí dos 75 anos de idade, né? Então, a gente está falando de metade de uma expectativa de vida. Então, ser trans no Brasil é ter um reloginho, sabe, uma ampulheta que você pega e vira, né? E você começa a contabilizar ali a tua idade. Quando você vai chegando perto, eu vejo muitas pessoas trans, tipo, eu estou chegando perto da minha data final, né? Da minha data limite aqui dentro do país, que não só é o que mais mata, mas mata com requinte de crueldade. Então, é um relógio que fica dentro da gente. Até as que passam 35 falam, bom, eu passei, já estou no lucro, mas ao mesmo tempo, qualquer hora pode vir. Seja uma bala, né? Seja uma intolerância, seja algum ódio de alguma pessoa que não entende, né, por causa de uma religião, muitas vezes, que acaba acusando, ou por causa dessa construção que a gente tem social, que infelizmente não é uma educação que fala para a inclusão de diversidade, que somos todos nós, né? Então, os dados de pessoas trans são sempre muito tristes, né? E aí, se a gente for ver empregabilidade, é triste, né, Ju? Sabe, se a gente for ver dados do empreendedorismo de pessoas trans, é muito de sobrevivência, de subsistência mesmo, não é por escolha, eu quero empreender de maneira positiva. Então, esses dados são muito tristes. Pois é, então você estava falando desse relógio, né, que está contando, né? Eu queria voltar esse relógio no tempo e queria começar te perguntando como você
Quando você, na verdade, começou a identificar que você, na infância ali, não era ou não se identificava com o que se dizia ser menino, né? E começou a se identificar com outra identidade, né? Como é que foi isso lá na sua infância? Me conta um E pouquinho foi dessa bem, história. porque eu tinha dois horizontes, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina, então eu era filha do meio, né? Então eu Uhum. sabia bem definido na minha vida que ser menino era ser meu irmão, né? O Guilherme. E ser menina era ser minha irmã. E eu que me identificava com as coisas do universo feminino, mas todo mundo dizia, não, mas você tem que agir como teu irmão, eu estava naquele limbo ali. Então eu sabia muito claramente o que era essa construção do que é ser homem, na época que eu nasci, isso início dos anos 70, e do que era ser menina. E daí, quando eu era novinha, não tinha esse problema, porque pai, tipo, ah, não, estão brincando ali. E na minha época não tinha muito claro essas questões. Então, menina e menina era de shortinho, a gente só tinha roupa diferente quando ia para uma festa, que a menina colocava o vestidinho, o menino tinha que colocar o terninho. Daí eu não queria usar o terninho, e chorava, e tentava negociar com a minha mãe. Daí eu falava, então eu não quero ir na festa. Quando eu ia na festa, eu ficava emburrada nos cantos. Então, todas as minhas fotos em festa era de terninho, emburrada no canto, porque não queria. Na época de Desde Natal, novinha. desde novinha, né? Mas no começo não tinha muita essa agressão. Mas com 6 anos de idade, fiz a vida inteira no colégio franciscano, em Curitiba, que se chama Colégio Bom Jesus. E com 6 anos de idade, os amigos, o que eu achei que eram meus amigos e amigas, me colocaram no centro de uma rodinha, na hora do intervalo do recreio do colégio, e começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E não tinha internet naquela época, né? Eu sou anterior à internet, bem jurássica. E daí a gente não sabia se era um título, se era uma coisa boa. E o pessoal, eu achei que era coisa boa, porque eu falei, são meus amigos, minhas amigas, né? Então, lógico que é uma coisa boa. E todo mundo se juntou, e meu pai ia buscar a gente, nós 3 fizemos esse colégio, e todo mundo, né? Quem tem irmão aí em casa, irmã, sabe, né? Que a gente vai buscar, o pai vai buscar, o pai ou mãe vai buscar. A primeira pergunta é, o que vocês aprenderam, né? E quem tem irmãos ficam disputando os irmãos, né? Porque cada um quer contar o dia mais incrível do mundo para ter aquele olho brilhando do pai, assim você ganhar dos outros irmãos naquela competição que sempre existe. E nesse dia eu falei, bom, vou deixar meu irmão contar, minha irmã contar do dia dela, porque eu parei aquele colégio, né? Todo mundo do colégio veio em volta de mim, então não vai ter ninguém para ganhar do meu dia. Neste Você achou que dia, tinha sido um elogio. um elogio, coisa super boa. Meu irmão contou do dia dele, minha irmã contou do dia dela, e daí meu pai virou para trás e falou, e você, Alexandre, o que você aprendeu? Falei, bom, gente, o dia de vocês foi incrível, mas eu simplesmente parei aquele colégio. Mas como assim? Não, eu estava aí na hora do recreio, vieram todos meus amigos e amigas, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha, daí veio mais gente que eu não conhecia, a roda ficou enorme, daí meu pai freou o carro, olhou para trás e falou, você fez o quê, Alexandre? Eu falei, pai, fiz a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. E daí eu jurei que ia ser aplaudida também, como eu estava sendo no colégio, coisa que não aconteceu, porque lógico que meu pai sabia o que era Mariquinha, meu irmão mais velho, Guilherme, sabia o que era. A única que não sabia era minha irmã, né? Que minha irmã tem quase 2 anos a menos, e minha irmã ficou, nossa, que legal, eu também quero ser Mariquinha, né? Porque Ela não também não entendeu, sabia, né? não entendeu. Foi fazer psicologia depois, porque surta a cabeça da minha irmã. Então, neste dia, eu soube que a tal diversidade, ou ser diferente dentro desse padrão do que é ser homem ou ser mulher, era algo que iria não só me perseguir, e no começo me perseguiu de maneira muito negativa. Eu tento suicídio a primeira vez com 13 anos, depois eu tento Pois outra vez com quase eu 16. ia falar sobre a sua adolescência, Sim. porque esse é um momento de muita mudança, normalmente, né? A gente tá Corporal, tudo. exatamente, definindo questões emocionais, Tudo. questões no corpo, né? Vai mudando. E parece que foi o momento mais difícil, né, para você, né? Não sei se foi o mais, mas foi um dos, né? Porque ser a Mariquinha de um colégio religioso, você deve imaginar que não é a coisa mais linda que deva ser, né? Era Então, um bullying enorme, né? logicamente, eu fui com 2 amizades só, eu fiz até o final, porque era o melhor colégio, ainda é um dos melhores colégios lá do Paraná. Então eu fui até o final do meu segundo grau, lá na época era segundo grau, não tinha ensino médio fundamental na minha época, então sem amizade nenhuma, trabalhos que eram para fazer em conjunto, por exemplo, ninguém queria fazer com a Mariquinha, não me chamavam para festinhas de aniversário, porque lógico, os pais e mães não queriam que andasse junto, porque filho ou filha que andasse junto também iam dizer que era Mariquinha. Um sofrimento Então, os a pais- vida toda. Né? A vida toda isolamento, né? Então, lógico que esse período não foi fácil, né? Então, por isso que eu tento o suicídio, que eu falo, gente, eu sou um problema, então eu vou exterminar com este problema. E eu tentei durante muito tempo imitar meu irmão, porque meu pai falou, imite o teu irmão, que assim você não vai ter problemas, né? Eu entrei no judô, meu pai me colocou no escotismo, eu fiz 10 anos de judô e escotismo, eu sou faixa roxa de judô, por isso que foi bom, porque hoje em dia ninguém me derruba em lugar nenhum, né? Tipo, hoje em dia não tem pra ninguém. Mas eu não conseguia ser como os outros, entende? Enquanto meu irmão derrubava ele no chão, lá no tatame e tudo, meu irmão vinha com mais raiva, querendo aplicar outro golpe, eu chegava lá, por exemplo, eu derrubava no chão e chorava. Como é que foi
a sua relação com a sua família. Eu sei que você tem teve alguns casos de violência até, inclusive em relacionamento, e parece que o seu pai te apoiou muito nesses casos. Então, eu queria saber como é que foi esse início, né, dessa transição e depois, quando você já tinha feito, e aí como é que foi o apoio da sua família? Eu acho que a única pessoa que teve sempre do meu lado mesmo foi meu pai, né? Meu pai foi a única pessoa que teve desde o começo, até quando eu não me entendia, né? Meu pai teve do meu lado quando eu desisti de mim nessas tentativas de suicídio, né? Porque suicídio é quando você desiste de você, quando você não acredita nem que para você é mais possível, né? Então meu pai continuou acreditando quando eu mesma parei de acreditar. Então meu pai, mesmo sem eu saber como explicar, ele falou: "Não, mas eu tô aqui do teu lado, mesmo que não tenha explicação. A gente vai continuar junto", sabe? Então o resto da família foi entrando depois do amadurecimento da situação, quando as coisas já começaram a poder serem mais explicadas, entende? Foi extremamente necessário ter meu pai do lado, porque no momento que você tá tão só, entende? Ter alguém do teu lado dizendo: olha, por mais que esteja tortuoso, por mais que esteja tudo um caos, aqui em mim você vai ter um cais, sabe? Aqui você tem um porto seguro. E isso é extremamente importante. Eu sou a pessoa que eu sou porque eu tive meu pai do lado que acreditou, mesmo quando eu não acreditava, sabe? Nas possibilidades do meu ser. E o resto da família foi toda aprendendo com isso e com isso amadurecendo. Ninguém foi naturalmente, né? Por isso que eu falo que é tão importante o diálogo, por isso que é tão importante a gente conversar sobre os assuntos, entende? Porque pai e mãe, lógico, quer acertar sempre, mas não são super-heróis, né? Às vezes erram. E é por isso que neste caminho é tão importante a gente conversar, é tão importante a gente falar como a gente se sente, como a gente se percebe e ter o diálogo mais franco possível, porque isso, às vezes, é o que mantém a pessoa aqui com a gente, para você não perder, seja para marginalidade, seja para suicídio, perder esta pessoa, infelizmente, do teu lado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Queria que você contasse sobre a iniciativa tão importante que é a Transempregos, que você é fundadora, maior projeto voltado para a empregabilidade de profissionais transgêneros, né? Conta pra gente esse teu projeto. Eu sou cofundadora. A fundadora é a Márcia Rocha, super Márcia Rocha. Eu sou cofundadora junto com a Laerte Coutinho, enfim, umas outras pessoas aí. A Transemprego vem justamente para isso, né? Para fazer a ponte entre essas pessoas trans, entre talentos trans diversos, de pessoas diversas do Brasil inteiro, dentro de empresas que estão abertas verdadeiramente para essa diversidade e inclusão, né? Porque na maioria das empresas ainda está muito na teoria e no merchan, né? Mas assim, das empresas que querem fazer verdadeiramente, a gente faz essa ponte, né? A gente tem aí um banco de talentos hoje com quase 25 mil pessoas, onde 40% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado. Ou seja, pessoas cheias, tanto de soft skills, né, e hard skills, e que não conseguem emprego não pela falta de competências, mas porque são pessoas trans, né? Em 2013, quando surgiu a Transempregos, nós não tínhamos a menor ideia de como ia ser, do que ia acontecer. Nós tínhamos a certeza de que ia ser muito pouca gente contratada, que ia ser muito difícil, né, Laerte? O problema principal a ser enfrentado é um problema de existência, quer dizer, um problema de desumanização da pessoa trans. Quer dizer, não admitir um lugar digno e um lugar dentro da sociedade. Isso lembra até lá do começo, né? Só para fazer um link aí com o que você falou. A primeira faculdade que eu fiz foi Direito. E quando eu estava no 5º período de Direito, né? Era apaixonada por Direito Penal na época, eu fui procurar estágio de Direito Penal em 20 escritórios, nos 20 melhores escritórios de Direito Penal lá de Curitiba. Adivinha quantos me deram oportunidade de estágio? Nenhum. Né? Lógico que eu tranco o curso de Direito na época, tudo, entro num período de depressão, porque eu não sabia desses tais que a gente chama hoje nas empresas de vieses inconscientes, então eu achei que o problema era comigo, que não tinha competência para estar lá. E daí que eu, trancando a faculdade, falei, também não quero saber mais de faculdade na vida. E entro no empreendedorismo por conta disso. Então, a Transemprego, hoje em dia, uma pessoa trans que consiga, e apesar de ser muito difícil ainda furar essa bolha que eu nem disse, pela falta de apoio que existe, pela falta desse aporte educacional, por conta dessas evasões que acontecem educacionais, ainda é muito difícil a inserção. Mas hoje em dia, uma pessoa trans que consegue entrar numa faculdade, não precisa nem ser de primeira linha, ela não passa mais o que eu passei lá no final dos anos 1999, entende?
entende? Então, hoje em dia, ela consegue emprego, porque hoje em dia são 2.000. Hoje aqui no programa de vocês, a gente está completando 2.122 empresas parceiras da Transemprego, entende? Então, ela não fica mais sem estágio. Então, se você é trans, está nos assistindo, entra lá em transempregos.com.br, porque se você já conseguiu furar essa bolha, você consegue hoje em dia não ter mais esse buraco, este gap aí dentro das tuas competências. Então, isso é um bom marco para a gente comemorar, apesar desses números tristes que a gente falou no começo. Exatamente. Né, Agora, qual o impacto econômico e social dos transgêneros, né? Quando você consegue fazer essa empregabilidade que você está falando, né? Isso tem uma força, né? Muito, muito, né? Primeiro de vida, né? Porque para as pessoas trans que você já não tem um apoio familiar, muitas vezes para conseguir fazer as transições, hoje a gente tem o SUS, como eu disse, que consegue fazer esse aporte, mas muitas vezes você fica 8, 10 anos numa fila para conseguir as primeiras cirurgias ou estar dentro desse processo. Então, demora muito. Então, quando ela consegue emprego, ela consegue ela mesma estar fazendo os seus processos, né? Comprando seu hormônio, fazendo as cirurgias que quiser, até morando, saindo da casa dos pais, que muitas vezes essa pessoa é violentada lá dentro, ela consegue morar sozinha. Então, quando ela consegue emprego, ela não consegue só um emprego. Ela consegue a dignidade de poder ser quem ela é, de maneira íntegra, de maneira inteira, né? E a gente sabe que quanto mais um ser humano for ele e ela mesma, né, melhor ele produz, porque produz mais feliz, produz com mais qualidade, o alcance do que ele oferece, das horas dedicadas aí para o trabalho, é muito mais potencializado, né? Então, quando você vê uma pessoa trans realmente empregada, para ela já é algo que leva a uma outra potência enquanto ser humano, né? E para a empresa que começa a lidar com diversidade é incrível, né? Porque a gente vê como a gente trabalha com empresas dos mais variados segmentos, né? A gente tem todos os segmentos trabalhando e fazendo contratações diretas. Então, quando você encontra uma pessoa trans te recepcionando dentro de um banco, te recepcionando, por exemplo, lá quando você vai comprar alguma coisa lá num supermercado, então muda a relação, inclusive, dos clientes que primeiro tem estranhamento, nossa, mas pessoas trans aqui trabalhando? Será? Pode isso? Sim, pode, porque são pessoas competentes. Então, começa a mudar as relações com a observação do cliente também. O que é, na verdade, o valor do ser humano de estar ali, né? E o que é interessante, eu queria que você contasse um pouco, porque você faz outros projetos, né? O Integra e Diversidade, né? Que é a consultoria especializada em inclusão, equidade e diversidade, que foi constituída somente por mulheres, não é isso? Mulheres, isso. E temos o Só de Diversidade, Somos Diversidade, é isso? Isso. Que é uma ponte de inclusão com diversidade. Conta um pouquinho esse projeto de vocês também, porque é importante, porque as empresas realmente estão engajadas nesses projetos todos. Então, eu acho que estão começando a se engajar. Eu vejo uma crescência aí nesses anos todos que a gente está indo. Estou completando uma década já trabalhando, que nem eu te falei, né? Eu já passei por mais de 2.000 empresas, de vários tamanhos, jeitos, formatos, maneiras e velocidades de resolver essas questões, né, para chegar nessa tal revolução 5.0 que a gente fala, né? A gente já está na 4.0 aí, que é essa nossa tecnológica, mas a nossa humana mesmo, a gente ainda não chegou, né? Eu sempre falo que a gente não tem empresas ideais ainda porque a gente não tem humanos ideais, né? A gente ainda está melhorando a nossa humanidade, a gente criou uma série de filtros, né, que, enquanto sociedade, que em vez de nos unir enquanto humanos, acabaram nos afastando enquanto humanidade mesmo. Então, eu acho que estão acontecendo, essas empresas estão crescendo, essas empresas que eu digo mais humanizadas, né? Empresas que estão pensando até num capital mais humanizado, né? Onde para um ganhar não precisa toda a sua rede de fornecedores, de stakeholders perderem. Pode ter um ganha-ganha de todo mundo durante a rede, sabe? Pensando em termos de sustentabilidade, em sistema não só macro, mas em sistema micro também das pessoas que compõem esse grande CNPJ, né? Eu falo, olha, empresas inteligentes não pensam só no resultado aqui, pensam também nesses CPFs que compõem esse CNPJ. Então está acontecendo uma mudança, ainda no Brasil um pouco tímida, lá fora já é um pouco mais acelerado os processos, lá fora diversidade e inclusão, tem vice-presidentes de diversidade e inclusão, com budgets, né, com orçamentos específicos para essas ações que são necessárias também para você executar de maneira potente essas ações afirmativas. Aqui ainda todo mundo do voluntariado, são grupos de afinidade, todo mundo doando parte do seu tempo. Aqui a gente ainda não entendeu ainda a proporção certa das coisas. E daí que surgem esses dois projetos, né? A primeira é a Integra, que é essa consultoria que já tem quase 5 anos, que é uma consultoria fundada pela Kelly Nieto, e que depois convidou um grupo de mulheres totalmente diversas, que a gente trabalha de maneira interseccional. Afinal, ninguém é só trans, né? Ninguém é só uma mulher, ninguém é só negra, somos potentes e diversas. Então, a gente faz desde empresas que estão iniciando até empresas que estão já avançadas, trabalhando com 2, 3 consultorias ao mesmo tempo. A gente faz todos os projetos nesse sentido.
E a Somos Diversidade, a gente tenta fazer essa ponte na prática. É como se fosse o que a Transemprego faz para pessoas trans, só que pensando em interseccionalidade. Porque uma pessoa, por exemplo, hoje uma pessoa, se ela for além de trans negra, dificulta em 72% a colocação, por mais que ela tenha as mesmas qualificações do que uma outra pessoa trans branca. Então, a gente tem que falar desses recortes transversais, porque senão a gente não atinge de maneira efetiva quem precisa atingir. Então, a Somos Diversidade faz essa ponte, não só com pessoas trans, com todas essas diversidades, com pessoas migrantes, com pessoas com mais de 50 anos, com pessoas que são excluídas do processo e egressas do sistema prisional, com mulheres, né, que estão aí, mães solteiras, muitas vezes, mães solos. Então, a gente faz toda essa junção para que empresas que queiram fazer efetivamente diversidade, equidade e inclusão chegue de fato em quem precisa chegar. Só que a gente está aqui falando sobre isso é porque já está no centro das discussões, né? E é muito bom a gente poder comemorar, poder estar aqui falando sobre isso, né? É verdade. E você está lançando um livro sobre isso, na verdade? É um livro Diversidade, Equidade, Inclusão. Porque falar de diversidade é falar da gente, né? É falar de humanidade, da pluralidade que nós somos, né? Eu sempre falo que a diversidade é a nossa maior igualdade. E todo mundo fica, às vezes, com medo, porque as pessoas pensam, diversidade, eu só vejo grandes empresas, multinacionais falando desse assunto. E não! É para a gente falar dentro da nossa família, para a gente trazer para o nosso dia a dia algo muito... Você pode fazer em startup, você pode fazer em pequenas empresas, não tem tamanho. Tem que começar. Se teu negócio, todo negócio, independente de qual seja, é sempre gente fazendo, sejam produtos ou serviços, vendendo para outras pessoas. Então é sempre sobre gente. É por isso que é tão importante a gente falar de diversidade. E esse livro mostra do começo, o beabá desde o inicial de como fazer o mapeamento, de como que a gente faz esse caminhar, de como que a gente pode fazer ações afirmativas nessa crescência. Então é aquele livro que pega pela mão, aquela pessoa, tira os medos que as pessoas têm, ou, meu Deus, é muito caro, não, é muito difícil, não, pode ser feito lá com 2, 3 pessoas numa salinha lá de responsabilidade social da tua empresa, entende? Às vezes é mais difícil sem apoio lá da alta gestão, mas é possível, porque eu já vi grandes revoluções sendo feitas dessa maneira. Esse livro faz essa pegada na mão e dizendo, vem que dá para fazer, não espera amanhã, porque empresas que não trabalham diversidade, não estão nem discutindo, são empresas que, na minha opinião, meus amigos, em 10 anos nem precisa discutir, porque não vai mais existir, né? Pois é. A gente está falando de diversidade, de equidade, a gente está aqui homenageando hoje, né, com a bandeira. Linda. Exatamente. LGBTQIA+. Eu queria perguntar para você, o que é ser humano? Ser humano, para mim, ser humano para mim é ser o que a gente quiser ser, entende? Né? Eu li esses dias uma frase da super Coco Chanel, e ela tem uma frase muito legal que ela diz assim, nessa vida a gente pode ser 2 coisas, acho que é isso que é ser humano e que é ser brasileiro. A gente pode ser 2 coisas, primeiro é ser quem a gente é, e depois é ser quem a gente quiser. Só que para ser quem a gente quiser na vida, a gente tem que saber quem a gente é. Ninguém consegue ser o que quiser se não sabe de verdade quem a gente é. Por isso que, para mim, a nossa batalha do dia a dia, de ser brasileiro, de ser brasileira, é justamente parir o ser humano que a gente nasceu para ser. Todo mundo nasceu, né? Você que está me ouvindo em casa, você nasceu. Agora, parir o ser humano é olhar de verdade para dentro de você e dizer assim, quem sou eu, além desses adesivinhos que colocaram em cima de mim? Quem sou eu, além desse monte de coisas que disseram que você podia, não podia fazer? Quem é você de fato? Parir quem você é que vai fazer realmente a verdadeira essência do humano e do brasileiro, que você não só é, mas principalmente que você pode ser. E o que é ser brasileiro? É isso, ser esse brasileiro é poder qualquer coisa, a qualquer momento. É a gente conseguir transformar sonhos em propósitos, ter direito às nossas melhores realidades, às nossas maiores potências. O Brasil é um país lindo, não só de multiculturalidade, né, de multipessoas, de gente de tudo que é jeito, de pensares, a gente tem sotaques diferentes, de uma grandiosidade, de uma riqueza cultural tremenda. Então, ser brasileiro é poder qualquer coisa, é justamente poder parir este ser humano, entende? E ali plantar a tua melhor semente. É transformar muitas vezes os perrengues que a vida oferece justamente em oportunidades que alavanquem em proposições na construção deste mundo melhor. Para mim, ser brasileiro é não só não desistir nunca, é sempre acreditar que é possível, que o melhor está sempre perto da gente, que todo mundo merece ser feliz hoje, aqui e agora, viu? Não é depois, não é mais tarde, é hoje, aqui e agora. E esse sorriso no rosto maravilhoso. Delícia te receber. Muito obrigado. Obrigada, Maitê. Eu também, obrigada. Obrigado. Obrigada a você e até o próximo programa. Tchau.